Oi pessoal, tudo bem? Como é que vão vocês? Tudo jóia? Olha só, vamos começar mais um trabalho agora? Pois é, hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, beleza? Eu vou passar para vocês lá no Google Formulários, lá na nossa sala do Google Press, o tema da Reforma Protestante. E para ajudá-los, eu vou dar uma prévia aqui, um resumo bem basicão mesmo sobre a Reforma Protestante, que foi tão importante no século XVI. Como a gente vai falar de religião, eu vou conversar um pouquinho antes com vocês, dizendo o seguinte: independente da religião de cada um, é importante a gente manter bastante o respeito. Tudo que eu for falar aqui tem a ver com fatos históricos, tem a ver com a história, com o que está no nosso currículo. Não tem aqui nenhuma opinião de valores, nenhum juízo de valores. Tá bom? A minha função aqui é passar para vocês a história da Reforma Protestante. Com muito respeito, sabemos que o Brasil é um país laico, sabemos que há uma diversidade muito grande de religiões no Brasil, um sincretismo, e eu acho isso formidável, eu acho isso maravilhoso, cada um poder professar a sua religião em paz, né? A gente está no século XXI, eu acho que isso já não é motivo para, infelizmente, eu sei que ainda acontece, mas não é motivo para divergências, intolerâncias, discussões, polêmicas, né? Então eu queria manter esse respeito aqui com vocês e dar um abraço a todas as religiões no Brasil, que eu acho que é muito importante na vida de cada um, ou quem não tem também, eu acredito que cada um é um. Então eu acho que essa unidade, eu acho que esse poder de escolha que você tem é muito importante. E o respeito pelas suas escolhas, principalmente a tolerância, tá bom? Para quem tem religião, para quem não tem religião. Bora fazer o vídeo? Vamos lá. A Reforma Protestante, ela vai começar meio que irado, tá vendo que o PA aí tá meio irado, né? Por quê? O que acontece? A burguesia que a gente tá vendo aí desde o século XI, XII, que está começando a surgir na Europa medieval, agora na Europa da Idade Moderna, a burguesia já enfrentou os senhores feudais, lembra lá no feudo, né? Na questão da urbanização das cidades, né? Nas terras comunais. Agora o que está acontecendo? Ela também já enfrentou a nobreza, né? Os nobres e títulos, famílias tradicionais, já se aliou ao rei, e a gente vai perceber isso no nosso vídeo, né? E também agora ela vai enfrentar o seu inimigo mais poderoso, a igreja. Sim, inimigo mais poderoso, porque a junção, a aliança entre o rei e a burguesia é que vai fazer com que as reformas comecem a tomar rumo, tá bom? Vamos lá. Então, começando aí, para a gente entender o que eu estou falando, a gente lembra que lá na Idade Média, lembra disso na sociedade feudal? Você lembra que a igreja era rica, dona de terras, dona de feudos, poderosa, inclusive ela até coroava reis. Só que os reis naquela época, pessoal, é bom a gente entender, eles não tinham a força ainda na Idade Média, não eram reis absolutistas. Eles eram reis porque eram famílias muito ricas de uma determinada região, nobres, famílias tradicionais, e por isso tinha uma influência. Mas tudo isso controlado pela igreja, ou seja, a igreja, essas famílias, elas tinham autorização da igreja para ser rei. Mas é importante a gente entender que ainda não é a figura de rei que a gente vai estudar mais tarde na Idade Moderna, tá bom? Nós vamos ver que essa função vai mudar com o passar do tempo. Daqui a pouquinho, já vamos ver agora. Olha só, a partir do século XV, muitos desses reis, eles começam a ver o papado, a figura do Papa, como um grande obstáculo. O que está acontecendo? Ele precisa, o rei, centralizar o poder, mas tudo que ele vai fazer, ele tem que pedir permissão para a igreja, para o Papa. E essa situação não agrada muito esses reis, né? Também muitos membros da igreja haviam comprado títulos. Sabe esse título de cardeal, bispo, sacerdote? Todas essas funções, esses membros da igreja eram títulos comprados por essas famílias ricas. Então, muitas vezes a pessoa não tinha nem o sacerdócio, a vocação do papado, da vida religiosa, né? Então, eram membros de famílias poderosas que estavam ali. Bom, isso incomodava bastante também os reis? Claro que sim. Mas a venda de indulgências, a gente já conversou nos vídeos anteriores, a indulgência é a compra do perdão. A venda da indulgência
e a venda de relíquias sagradas que aconteceram entre o século 12, 13, 14, 15 era absurdamente grande. Para você ter uma ideia, relíquias sagradas que eu estou mencionando, relíquias sagradas é o seguinte: um pedaço da madeira que serviu de cruz para Jesus, um pedaço do manto sagrado. E esses objetos eram comercializados pela igreja. Era uma forma dela manter seu patrimônio. Claro que isso não agradava muito à sociedade local, mas eram relíquias em que pagava-se uma fortuna e com isso a igreja mantinha-se no poder, no topo, né, desse extrato social. Bom, antecessores da reforma, né, a gente acaba de entender o que o rei sentia em relação ao Papa, ou seja, esse obstáculo que era o Papa, mas agora a gente vai perceber que antes do século XVI, lá no século XIV e XV, já tinha havido algumas situações de revoltas em que as pessoas tentaram se voltar contra a igreja, mas não conseguiram. Você vai ter o Wycliffe, é um inglês. Esse cara, ele era muito inteligente, fez inclusive faculdade na Inglaterra, e ele criticou a corrupção da igreja e ele acabou sendo acusado de herege. Pessoal, herege naquela época é uma pessoa que é contra a doutrina, né? Uma pessoa persona non grata. O herege está fora do nosso currículo, do nosso rol. É um herege, né? Ele está contra Deus, contra a ideia da doutrina cristã. Ele é um herege. Bom, foi acusado de herege. Bom, no caso dele, ainda não foi tão grave. Veja, mas Jan Hus, lá na região de Praga, hoje, a República Tcheca, o que aconteceu? Ele também foi acusado de herege, só que ele traduziu a Bíblia. Olha só, hein? Na República Tcheca. Isso aconteceu por volta do final do século XV, início do século XVI. Bom, também acusou os clérigos, né, os membros da igreja, de corrupção e acabou indo para onde? Ele acabou indo para fogueira. Olha só, esses dois que eu acabei de falar, agora, tanto o inglês quanto o da República Tcheca, o Hus, eles vieram antes de Martinho Lutero. Esse sim é o objeto do nosso estudo, porque com Martinho Lutero, a burguesia também e a sociedade já tinha mudado. Então isso é muito importante. Lutero contou com o apoio de nobres, né? A gente vai perceber isso. Martinho Lutero viveu na região onde hoje é a Alemanha, tá? Era um vilarejo, e ele era um monge. Mas ele não concordava com as atitudes, com algumas questões da igreja, principalmente a questão da relíquia, a questão do dízimo. Ou seja, Martinho Lutero, ele tinha a vocação de sacerdócio, mas ele se questionava muito a pobreza iminente e a exploração da igreja naquela época. E bem naquela época, foram alguns representantes do Papa, estiveram na região, ali no vilarejo, na Alemanha, onde Martinho Lutero tinha sua paróquia. E ali era um lugar de extrema pobreza. E o que é que eles faziam, os membros da igreja? Eles foram lá com uma ideia diferente, que é a indulgência plena. Ou seja, as pessoas fazerem uma grande doação porque estava sendo construído a Basílica de São Pedro. Isso mesmo, a Basílica de São Pedro é o Vaticano atualmente. A construção dele começa nesse período. E o que vai acontecer? A igreja vai pedir essa contribuição, cobrar a indulgência plena. A partir daquele momento você não tem mais pecado nenhum se você ajudasse, colaborasse nessa construção dessa obra. Martinho Lutero se revoltou, foi lá na igreja, colocou na porta da igreja 95 teses, avisos dizendo que aquilo estava errado, protestos, reforma protestante, protestando contra aquela situação, contra aquela medida da igreja. Naquele momento, o rei ali daquela região é o Carlos V, e ele era um rei católico. Claro que ele também não gostou e acusou também Martinho Lutero também de herege. Olha só, um monge sendo acusado de herege, né? O rei fez isso, considerou ele herege. A igreja também continuou a persegui-lo, tentou negociar com Lutero, mas não houve jeito. Ele, relutante, não hesitou, não voltou para trás. Ao contrário, pediu abrigo para nobres amigos que ele tinha, tá bem? E ele foi lá e traduziu a Bíblia para o alemão.
o alemão era a língua local, né? Que se iniciava aqui naquele vilarejo. E ele acreditava que as pessoas precisavam ter acesso à Bíblia. Só um detalhe, a Bíblia naquele momento, gente, ela só existia no latim e era de domínio da igreja. Como poucas pessoas sabiam ler e escrever, eram alfabetizadas, então o domínio, a hegemonia, né, o monopólio mesmo da Bíblia estava por conta da igreja. E ele não queria, ele queria que as pessoas tivessem acesso a leituras, né? Então, Martinho Lutero vai defender aí primeiro, que qualquer membro da igreja pudesse casar. Ou seja, ele não acreditava no celibato. O celibato são um dos votos, né, que o padre faz, né, onde ele não vai ter uma vida marital, não vai ter um casamento, né? Então ele é celibatário, ou seja, vai abster-se de sexo, por exemplo, não vai ter relações, né? Isso é importante vocês saberem agora, porque hoje a gente não entende porque o padre não pode casar, não casa, e porque o pastor casa. Então aqui começa essa divisão, essa dissidência com a reforma luterana, que vai dar origem às novas igrejas. Mais tarde a gente vai acompanhar isso, tá? Bom, a necessidade de todos aprenderem a ler para que possam conhecer melhor a Bíblia, isso era fundamental. Para Martinho Lutero, a única fonte da verdade era a Bíblia. Para isso era necessário que a pessoa lesse, o cristão lesse. Bom, ele também manteve o batismo e a Eucaristia como sacramentos, ou seja, como algo sagrado que devia ser mantido. O batismo e a Eucaristia. Bom, não cultuar imagens de santo, né? Então, ao contrário da Igreja Católica, que usa a santificação, no caso, a Igreja Luterana não vai ter santos. E a salvação vinha apenas da fé, segundo Lutero, e não das obras. Independente do que você fizesse, o que ia valer é você ter fé. Era esse o princípio básico, né? Era a fé. A única fonte da verdade que alimenta a tua fé é a Bíblia. Esse era o raciocínio de Lutero, tá bom? Bom, nós vamos ver que o que Lutero fez ali num vilarejo próximo à região onde hoje é a Alemanha, você vai ver acontecer também na França. Na França tinha um homem muito bem posicionado chamado João Calvino. E o João Calvino começou a partir dessas ideias luteranas também, né? Com algumas restrições, e ele entendeu que a Igreja Católica não estava correta. E ele quis também, assim como a Reforma Protestante, ele também fez uma outra interpretação da Bíblia, né? Ele também foi acusado de herege pelos católicos franceses, ali onde ele morava, e ele fugiu, ele refugiou-se em Genebra, ali na região da Suíça, atual Suíça. E aí, em 1541, ele tinha uma posição muito importante, ele tornou-se uma pessoa expressiva naquela região, né? Uma espécie de governante mesmo. Então, ele exigiu que os habitantes daquela localidade levassem uma vida puritana. Vejam, o puritanismo, que segundo ele estava baseado em não usar bebida alcoólica, dormir cedo, acordar cedo, dedicar-se ao trabalho e à oração. Para ele, isso é o puritanismo. Vejam, segundo João Calvino, todos os membros da sua nova igreja, que é a igreja calvinista, ela vai acontecer paralelo à luterana, nós vamos ver isso. Mas ele tinha um detalhe que a diferenciava da luterana, a predestinação. Predestinação. Olha só, aqui nós temos uma imagem do Calvino, né? Do João Calvino, né? Tá verificando aí? Olha só, é uma pintura, né? Nós temos uma imagem aí. Bom, o calvinismo, eu falei que ele tem duas características, a predestinação e o puritanismo. Bom, o puritanismo eu já expliquei, dormir cedo, acordar cedo, não usar bebida alcoólica, não praticar jogos de azar, nada de festas, músicas, bebidas alcoólicas, não desobedecer às leis, e no caso isso era passivo de multa, né? No caso, ou multa ou até expulsão da igreja. Na pior das hipóteses, depende do que a pessoa fizesse, contrário às normas, podia ser punido sim com a morte, tá?
Agora, o que é a predestinação que o João Calvino pregava? As pessoas nada podiam fazer. Vejam isso. As pessoas nada podiam fazer para mudar seu destino. Elas não podiam fazer nada para mudar seu destino. Então, o que ele está tentando dizer é que as pessoas já nascem com o seu destino, predestinadas, né? Ou predestinadas para a vida eterna ou predestinadas para a morte. Então, a predestinação era algo muito importante, um quesito muito importante aí no calvinismo de João Calvino. Bom, então nós vimos assim, até agora você tinha até o século XV a hegemonia da Igreja Católica, aí você tem uma dissidência ali na região da Alemanha, que é a Reforma Luterana de 1517, com Martinho Lutero. Agora você está vendo João Calvino na França, que vai lá para a região da Suíça e vai fundar o calvinismo. A diferença entre o calvinismo e a luterana é que o calvinismo ele vai pregar a questão puritana e a questão da predestinação, tá bom? Então, deixa bem claro isso. Agora, indo para Inglaterra, olha só. Na Inglaterra é uma situação bem peculiar. Você lembra no começo do vídeo que eu falei da questão da burguesia, do descontentamento? É um exemplo claro aqui na Inglaterra. Sabe o que aconteceu? A Inglaterra era comandada por um rei chamado Henrique VIII. O Henrique VIII, ele era casado com a dona Catarina de Aragão. Ela deu a ele 2 filhas, veja bem, 2 filhas. Para ele, um rei era importante, tinha um significado muito grande, até de virilidade também, um filho homem. E o que vai acontecer? Essa situação vai deixá-lo em conflito, porque ele sabe que ele precisa de um sucessor. E ele tem 2 filhas mulheres, ele precisa ter um filho homem. Nesse caso, o Henrique VIII, ele vai se envolver com uma, eu vou chamar de criada, uma dama de companhia da própria Catarina de Aragão, uma moça muito jovem chamada Ana Bolenha. É uma história linda essa história, a história de Ana, viu? É muito bonita, tem até filme. O filme chama-se A Outra. É um filme interessantíssimo, se você tiver oportunidade de ver. Muito bom. E aí Ana Bolenha ele vai se casar com Ana Bolenha, a igreja vai acusá-lo de bigamia. A bigamia é uma pessoa que já é casada e casa de novo. Ele é bígamo, segundo a igreja, e com isso ele é expulso da igreja. Claro, era o que ele queria. Com a expulsão da igreja, porque ele não aceita o conselho do Papa e casa com a Ana Bolenha, o que acontece? Ele é expulso, ele pega as terras que ele tinha doado para a igreja, terras que hoje estavam ali, os mosteiros, né? Conventos, e pega de volta. Essas terras ele vai distribuir. Algumas ele vai vender, outras ele vai dar para nobres que vão apoiá-lo. Apoiá-lo no quê? Na construção da nova igreja. Bom, sou Henrique VIII, quero casar de novo. Vou casar de novo. Casa com Ana Bolenha. Em compensação, eu vou ter a minha igreja, já que eu não posso mais entrar na igreja católica. E aí ele funda a igreja anglicana. Vejam bem, aí está o figuraça, o Henrique VIII, que bateu de frente com o Papa, né? Também no século XVI. E ele vai então casar com Ana Bolenha e ter filhos com ela. Disse filhos. Ele vai ter uma filha com Ana Bolenha. É verdade. E isso muda toda a história da Inglaterra. Ele vai ter uma filha e ele não vai gostar dessa situação. E ele vai ficar tão irado depois de tudo que ele fez. Rompeu com a igreja, rompeu com a mulher, rompeu com a família. Ele vai ficar irado. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai acusá-la de adultério. Ela então vai ser condenada por conta do adultério, que sabemos historicamente que não aconteceu. E a irmã dela vai pegar essa filha, essa menina, e vai levar para os campos, para o interior da Inglaterra. Isso é muito interessante. Essa menina vai ser criada com as famílias, com os familiares de Ana Bolenha, com as tias, com os familiares de lá. Não vai ter contato agora com o rei. Ela só vai ter contato com a corte, novamente já adulta. Sabe de quem que eu estou falando? Imagina? Pois é, estou falando de Elizabeth
I, a grande dama de ferro. Esta sim, dama de ferro. A gente muitas vezes falou que a Margaret Thatcher recente aí era dama de ferro. Isso porque a gente não conhecia a história de Elizabeth I. Mas isso é uma outra história que a gente vai contar depois. Agora o que a gente vai sintetizar é o seguinte: Henrique VIII desfez o primeiro casamento, casou-se com a Ana Boleyn, teve uma filha e rompeu com a igreja, fundando assim a Igreja Anglicana na Inglaterra. Então vejam, vamos resumir: na Alemanha, a Igreja Luterana; na França, agora na Suíça, a Igreja Calvinista; e agora a Igreja Anglicana na Inglaterra. Vejam que história, né? Olha, eu vou te falar um negócio, é uma história... Eita, até o PA aí tá achando que a coisa ficou degringolou, né? É isso aí, a Igreja Católica agora tem uma concorrência nesse século XVI, luterana na Alemanha, calvinista ali na região da Suíça, de Genebra, e ela vai ter anglicana na Inglaterra, ou seja, aquela hegemonia, aquele domínio, aquele monopólio da Igreja Católica de ditar as regras sociais, políticas e econômicas, caiu por terra. Com quem? Com a Reforma Protestante. Desta reforma, oriundo desta reforma, é que vão surgir várias ramificações das igrejas até chegar a essas igrejas atuais, pentecostal, neopentecostal, enfim, todas essas dissidências, a gente chama de dissidências, foram separações, cada uma acoplou alguma ideologia, alguma doutrina e vai seguindo. Hoje nós temos o livre-arbítrio de seguir aquela que nós achamos que nos preenche, ou não seguir nenhuma, se acharmos que nenhuma nos preenche, a gente tem o livre-arbítrio para essas escolhas. Na época, no século XVI, não havia esse livre-arbítrio, né? Agora não, naquela época você era chamado de herege, né? Você lembra dos casos? Então, pois é, então é isso. Isso chama-se tolerância, esse momento que vivemos. Eu aproveito esse vídeo para dar um recado para vocês, alunos. A tolerância em todas as áreas, né? Tanto a sexual, a tolerância de gênero, a tolerância racial. Nesse momento aqui eu estou falando da tolerância religiosa. Tolerância, isso é muito importante, gente. É a marca do convívio, da empatia, do se pôr no lugar do outro, tá bom? Então é isso. Com essa aulinha básica bem resumida, você consegue fazer o nosso questionário que está lá no Google Class também. Saudades? Muitas de todos vocês. Não vejo a hora da gente poder estar juntos de novo. Creio que logo, logo isso vai acontecer. Um abraço a todos. Se cuidem.